Bora falar sobre os acontecimentos do 6º episódio da 2ª temporada de The Last of Us. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é a gente falar do penúltimo episódio da 2ª temporada de The Last of Us, que já está disponível na HBO Max. Então, se você ainda não assistiu, assiste e depois volta pra cá, porque esse vídeo terá spoilers do episódio. Nenhum spoiler dos futuros acontecimentos dos jogos, só do que foi mostrado nesse episódio. E é um episódio de flashback, é o episódio mais difícil e mais emocionante dessa temporada, porque ele mostra os momentos que o Joel e a Ellie viveram nesse tempo todo que eles estão em Jackson, né? Os momentos de pai e filha que eles tiveram ali. Mas o episódio começa nos apresentando uma novidade em relação à história do Joel, algo que não tem nos jogos, que é esse passado dele com o pai dele e o Tommy. Aí já dá pra gente entender um pouco mais desse complexo de herói que o Joel tem, né? Um complexo de salvador que ele tem, que ele se coloca no ataque para proteger as pessoas que ele ama, ele mente para proteger as pessoas que ele ama. Então a gente vê isso desde a infância dele. Aquela primeira cena, a gente vê o Tommy fez uma merda, tá com medo de apanhar do pai, e o Joel fala, eu vou apanhar no seu lugar. Então ele já está se colocando para proteger o irmão mais novo, o irmão mais frágil ali. O pai dele, para quem assiste a série da Marvel reconheceu, é o Jack de Gavião Arqueiro, que também aparece em Demolidor Renascido, né, que interpreta o espadachim no universo da Marvel. E o pai dele é um policial, quando tem que educar os filhos, ele educa dando porrada, né? E aí eles tendo essa conversa, o Joel mente, né? Primeiro ele fala que foi ele que fez as coisas, o pai dele fala que não é otário, que já conversou, e é isso que o Joel faz em diversos momentos com a Ellie. Pra fazer com que as situações sejam mais agradáveis, ele mente, né? Ele esconde verdades, ele inventa histórias, mas é o jeito que ele acha que é o certo a se fazer. E aí nessa discussão, quando o Joel tá lá achando que ele vai apanhar no lugar do Tommy e está tranquilo em relação a isso, o pai dele muda a abordagem e explica pro Joel o porquê dele ser daquele jeito. Então veio do pai dele. E aí ele fala, né, que ele está tentando ser um pai melhor do que o pai dele foi pra ele. Porque a força que o pai dele pôs no soco que deu nele pra educá-lo, ele nunca chegou nem perto de fazer isso com os filhos dele. Então ele bate nos filhos, ele perde também um pouco da paciência, ele passa dos limites. Mas ele, na cabeça dele, ele está sempre sendo um pai melhor do que o pai dele foi, porque ele nunca bateu nos filhos com tanta força, né? E aí ele fala pro Joel, o dia que você tiver os seus filhos, eu espero que você faça melhor do que eu. E aí no final do episódio, o Joel tem uma conversa difícil com a Ellie também, e ele fala exatamente a mesma coisa. E nisso, o Joel cresce com essa parada de ser um pai melhor, e com a Sarah ele era o pai perfeito, né? A Sarah ele educou desde criança, ela era extremamente também educada, ela nunca desrespeitava o pai, ela também não estava na idade da puberdade de ser uma adolescente que desafia os pais, que isso acontece com todo mundo. E com a Ellie é um pouco diferente, né? Porque a Ellie ela tem momentos que ela age como filha do Joel, mas tem momentos que ela lembra ao Joel que ela não é filha dele, né? E a gente vê os tempos passando nos aniversários da Ellie, todo o esforço que o Joel faz, e esse episódio é muito emocionante por conta disso, todo o esforço que o Joel faz para fazer as coisas perfeitas para Ellie. Então ele é extremamente cuidadoso na hora de pintar, né, de customizar o violão que ele vai dar para Ellie. Aí no outro, o episódio do museu, do astronauta, isso é bizarro. Porque o Joel encontrou aquele museu, ele limpou toda a área, ele restaurou a partes do museu ali. Então, quando ela começa a brincar, ela fala, nossa, o brinquedo aqui funciona, o negócio aqui dos planetas funciona. Aí o Joel, alguém andou fazendo polimento aí, alguém andou limpando as máquinas. Então, ele não só encontrou o museu e falou, vou trazer ele aqui. Ele encontrou o museu e fez todo um roteiro para que o aniversário dela fosse o melhor possível. E ele sempre fazia isso. Ter surpresas para o aniversário da Ellie era sempre uma das maiores motivações para ele, né? Vê-la sorrindo. Então, talvez eu chore aqui também. Então, no momento do astronauta, ele já prepara todo o roteirinho. Ah, se você vai entrar aí na nave, você precisa de um capacete e tudo mais. Quando ele tá vendo ela com os olhos fechados, se sentindo no espaço, ouvindo ali a fita dos astronautas e tudo mais, o Joe chora, dá pra ver a lágrima ali caindo. Oh my God.
E a série também mostra diversos momentos da Ellie que a gente tinha ouvido falar, né? Então, quando ela fez a queimadura pra disfarçar a mordida, e também quando ela faz a tatuagem pra disfarçar a queimadura e a mordida, né? Pro braço dela ficar mais bonito com mangas curtas que ela gosta de usar. Também tem a relação dela com aquela menina que no começo da série ela fala com a Dina, né? Elas estão lá fazendo patrulha junto com essa menina que fez a tatuagem nela. E a Dina fala, você e ela não tá rolando mais? Aí a Ellie, tipo, olha, tipo assim, não, a gente terminou e é isso. Então mostra também o caso delas começando. Foi bem legal esses detalhezinhos que a série foi mostrando. E aí a gente vai avançando o tempo e nós temos aqui respostas de perguntas que foram colocadas nessa temporada aqui pra gente. A primeira delas em relação à morte do Eugene. Porque lá no primeiro episódio da segunda temporada, a psicóloga ela fala pro Joel, eu sei que você tinha que matar o Eugene, eu só não gostei da forma com que você fez isso. E lá na época eu falei, o Eugene foi infectado, o Joel teve que matá-lo, né? E aqui a gente entende o que é a forma, né? O Eugene queria ver a esposa dele antes de morrer, e ele tinha tempo, a Ellie fez o teste e tudo mais, só que é aquele negócio, o Joel não tem problema em mentir para proteger quem ele ama. Então, mesmo sabendo que a chance de dar merda era de, sei lá, 5 ou 10%, tinha chance de dar merda, então o Joel não ia arriscar. Ele não tá nem aí pro apelo que o Eugene faz de emocional. Tipo, caralho, é o último desejo do cara. Ele tá morrendo e você sabe que dá tempo dele chegar lá e falar com a esposa dele e tudo mais. Mas o Joel não vai arriscar o Tommy, não vai arriscar a família do Tommy, não vai arriscar a Ellie, nem as outras pessoas que ele ama. Ah, a Ellie é imune, ela podia ser mordida. Beleza. Mas se der uma merda em Jackson ali, qualquer coisinha pode desencadear uma merda maior, o Joel não vai arriscar. E aí no momento que ele tem que olhar no olho da Ellie e jurar que ele vai fazer algo, sabendo que ele não tem intenção nenhuma de fazer, ele faz isso porque ele já cresceu dessa forma, mentindo para proteger quem ele ama. Né? É na cabeça dele, é como funciona ele ser um pai melhor do que o pai dele foi. Então ele vai fazendo isso e aqui dá a primeira merda, né? Porque na cabeça dele ele faz uma morte mais heróica pro Eugene para contar pra psicóloga. Só que a Ellie viu tudo, a Ellie tá muito puta, o Joel prometeu pra ela olhando no olho dela, né? E a Ellie conta toda a verdade, e pra mim ela tá certa, porque ele não pode ficar prometendo as coisas dessa forma, né? O Joel é o pai perfeito, pelo menos ele quer ser, mas ele comete erros, e ele não tá sabendo lidar com a Ellie também na puberdade e tudo mais, então tá meio difícil pra ele. Então, conforme a série vai mostrando pra gente os aniversários dela e tudo que o Joel fazia pra ela ficar feliz, também vai mostrando como essa relação foi se desgastando ao passar dos anos, né? É uma relação de pai e filha que nunca seria completamente encerrada. Eles não romperiam, seria muito difícil. Até porque o Joel ele comete os erros dele, mas ele também é um bom pai. Mas é uma relação que vai se desgastando e ela chega no pior momento dela, quando a gente vê, né, a situação ali do Seth e tudo mais, do primeiro beijo da Dina e da Ellie. Mas antes também o episódio tem outros simbolismos bem legais. O primeiro, quando a gente entra no quarto da Ellie, tem um CD da A-ha. A A-ha é quem canta Take On Me, que é a música que a Ellie estava cantando no outro episódio ali que a Dina parou pra ouvir. Então a gente já percebe que ela escuta essas músicas porque o Joel tinha esses discos e tudo mais, e ela aprendeu a tocar por conta disso. Tem o simbolismo da mariposa também, que a psicóloga fala que significa a morte, né? E a Ellie tem lá escrito também o seu propósito maior. Então na cabeça dela, ela falou que teve sonhos em relação a isso. Ela devia ficar sonhando sempre com o que aconteceu ali com os vagalumes, porque ela não acreditava na versão do Joel. Tanto que tem um momento que ela vai treinar pra falar com o Joel e ela tem vários questionamentos de pontos que não batem da história que o Joel contou pra ela em relação a eles terem saído da base dos vagalumes sem ela ter feito a cirurgia, sem eles terem buscado a cura através do cérebro dela e tudo mais. Só que ela não consegue fazer essa pergunta, eles vão pra patrulha e aí passam 9 meses, aí depois tem a treta, e aí nós temos o momento da conversa final do Joel e da Ellie. Vocês lembram que lá no primeiro episódio dessa temporada que mostra o beijo das duas, quando ela volta da festa de ano novo, extremamente brava, ela entra na garagem, fecha a porta e acabou a cena. Já passa pro dia seguinte. E aí teve muita gente reclamando, cortaram a fala dos dois, eles tiveram uma última conversa e cortaram. A Ellie mesmo depois fala que eles não conversaram depois. E aí, eu lá na época já tinha falado, ela mentiu, eles tiveram sim uma última conversa. E aqui foi mostrado que sim, eles tiveram essa última conversa, uma conversa onde eles puderam se acertar. Pra quem não lembra, foi bem próximo daquele dia, ou talvez naquele dia mesmo, que o Joel tinha contado para a psicóloga o que aconteceu entre ele e a Ellie, o que ele fez
né, pra proteger a Ellie. Ele não conta de fato, mas ela pergunta, né, o que você tá se martirizando tanto? Por que você tá mentindo? Você fez alguma coisa pra ela? E o Joel fala que sim. Aí ela pergunta, você agrediu ela? E o Joel fala que não. E ele não conta detalhes, mas ele fala, eu salvei ela, e vai embora. Então ele já tava com isso na cabeça. E quando a Ellie pergunta de novo e fala, ó, você mente muito pra mim, olhando na minha cara, você jura, mente, eu quero saber o que aconteceu de verdade. Não tinha mais como ele mentir. E esse é o momento que todo mundo desmonta, que todo mundo chora, porque assim, o Pedro Pascal, ele é um puta ator. E essa cena é bizarra, porque ele não consegue falar. Ele não consegue pôr em palavras tudo que ele fez. A Ellie vai raciocinando, a Ellie vai deduzindo o que aconteceu, e ele só consegue balançar o rosto, afirmar, chorando. Porra, essa cena é absurda. É uma atuação de um nível assim bizarro. O Pedro Pascal, aí tem gente que fala que ele tá em muita coisa, que não sei o que, e às vezes desmerece o nível de atuação que esse cara consegue chegar, mas é um negócio surreal, é de outro mundo. Então eu acredito que essa cena vai dar a ele indicação ao Emmy de atuação. Tá? Não sei se ele vence, porque Emmy é muito concorrido, também é bem difícil de vencer, mas eu acredito que pelo menos a indicação ele vai receber por essa fala, por essa cena, esse momento com a Ellie, que é um momento muito, muito, muito forte. E uma outra coisa interessante também que a gente veio percebendo, que eu comentei no podcast do episódio da semana passada, é que a Ellie raivosa apareceu no episódio 5, né? Quando ela vai lá e mata a Nora, né? Termina de matar a Nora, bem selvagem e tudo mais. E é sempre bom a gente pensar num simbolismo, porque isso também indica o que o Tommy vai fazer. O Tommy e a Ellie são muito parecidos com o Joel também nesses acessos de raiva e tudo mais. E o pessoal tava reclamando que a Ellie tava muito pacífica na série, mas é uma situação dela com a Dina. Não é que ela é apaixonada pela Dina, quando ela tá com a Dina ela esquece da vingança e tudo mais. Não, ela esconde da Dina esse lado dela. Do mesmo jeito que o Joel escondia da Ellie esse lado dele, e do mesmo jeito que o Tommy tá tentando esconder esse lado dele da Mariah. Então, no primeiro momento que a Ellie tem pra fugir, deixando a Dina em segurança com o Jesse e fazer as coisas dela sozinha, ela vai e aí ela se torna quem ela é de verdade, né? Então ela deixa essa sede de vingança dela sair, ela consegue ser o mais brutal que ela precisa ser e ela acaba fazendo o que ela fez com a Nora. E em relação ao Tommy eu digo isso também porque é uma coisa que a série sugere. Que ele estava querendo ir atrás de vingança pelo Joel, ele tentou fazer as coisas pela forma que Jackson faz, na democracia e tudo mais por votação, não conseguiu. E agora que ele saiu de Jackson, ele arrumou uma desculpa para sair de Jackson, vou atrás da Ellie, beleza. Ele se separou do Jesse e ele se encontra sozinho em Seattle. Ele se encontra sozinho no local, na base que estão as pessoas que mataram o irmão dele. Ele tem as descrições das pessoas, ele não estava lá, mas a Dina descreveu pra ele quem é quem, né? Como as pessoas se pareciam. E ele está nessa mesma situação da Ellie, agora ele pode ser ele, quem ele é, sozinho. Não tá perto do filho, não tá perto da esposa, não tá perto das pessoas que veem ele como prefeito da cidade de Jackson. Então, quanto mais o Wolves ele matar, mais a sede de vingança vai tomar conta do Tommy também. É o que eu acho, é o que a construção que a série deu dele me faz pensar. Até porque na conversa que ele teve com a psiquiatra, ele fala pra ela: eu não quero que a Ellie deixe essa ira dela prevalecer assim como o Joel fazia. Eu não quero que ela externe esse lado dela. E ele tava falando também dele próprio. Sabe, ele tava preocupado pela Ellie, mas tava preocupado por ele também, porque ele também tem esse lado. Então agora que ele tá sozinho, sem ter que se fingir de bom moço ou adotar essa persona de bom moço perante a família dele e as pessoas que o admiram, ele pode de novo virar um animal brutal, assim como o Joel é, para vingar o irmão. Ele já tá em Seattle. Ele já tá sozinho. O Jesse falou, a gente se separou. O Tommy tá por aí fazendo sei lá o que. A gente marcou de se encontrar depois. Eu acredito que eles não vão se encontrar. E acredito que isso vai ser mostrado no episódio da semana que vem, que é o último desta segunda temporada. A terceira temporada deve chegar apenas em 2027, porque tá alternando anos junto com House of the Dragon. As gravações vão começar em 2026, no começo do ano que vem. E a temporada deve chegar em 2027, mostrando mais o lado da Abby. Por isso que a gente não tá vendo muito da Abby nessa temporada. Deve ter a Abby como protagonista, não a Ellie. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de ir lá no nosso Instagram, mandar suas dúvidas do episódio na caixinha de perguntas, que a gente vai respondê-las na gravação do nosso podcast, que acontece toda segunda-feira. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.